Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas por mais de 400 bilhões de anos e houve aprovação da Corte de Delaware sobre a FTX, que agora pode, os investidores de FTX que ficaram responsáveis pela recuperação judicial da empresa, podem agora vender semanalmente aí tokens Solana, Bitcoin e Ethereum que estão sobre reservas ainda, sobre posse dos detentores dos investidores da FTX, o cara que substituiu depois o Sam Bankman-Fried, que depois que ele foi preso, o cara foi contratado para a recuperação judicial. Então eles vão acabar agora podendo realmente vender tokens a mercado, só a mercado não, perdão, não no mercado spot, mas via OTC, que é mercado de balcão, que não impacta tanto assim diretamente no mercado tradicional. Mas vamos falar sobre preços, tá? O que aconteceu com o preço do Bitcoin, Ethereum, criptomoedas no geral, dólar, VIX, como é que está a volatilidade do mercado tradicional e vamos ver se em que momento nós podemos acelerar a velocidade deste mercado, tá? A tendência no curto prazo é que o mercado lateralize um pouco ainda e em breve ele vai tomar uma decisão se ele vai romper já em queda logo ou se a gente vai ter um pullback um pouco mais forte para buscar a liquidez dos apostadores de baixo e dar uma limpada no excesso de apostadores, tá? Então, essa semana, pessoal, ainda nós temos alguns dados econômicos importantes no calendário econômico que vão sair, pedidos iniciais por seguro-desemprego, por exemplo, para ver para a gente poder sentir como está a atividade econômica lá nos Estados Unidos e ver o que isso pode impactar em novembro, né, sobre a decisão do Fed de continuar a elevação da taxa de juros ou não. Eu acredito que eles vão manter a taxa de juros. E nós temos ainda a divulgação do balanço do Fed hoje, que pode mais uma vez despejar um pouco mais de títulos do Tesouro Americano, fortalecendo assim a precificação do dólar perante outras moedas e também mantendo essa condição de contração econômica, o apertamento quantitativo, fazendo com que o preço de criptomoedas continue caindo mais, tanto o mercado de ações tradicional quanto o mercado de criptomoedas. E aí, por isso, eu vou trazer hoje alguns assuntos relacionados às médias, tá? Então, a média de 200 semanas, nós temos aqui a possibilidade de testar ela como resistência. Essa média de 200 semanas, ela está hoje sendo rompida para baixo e sendo mantida para baixo. Podemos a qualquer momento ter uma grande queda nesses meses que envolvem setembro, outubro e novembro. Uma grande queda que eu quero dizer um crashzinho antes de formar o fundo e basicamente iniciar a recuperação a partir do ano que vem. 2024, 2023, na minha visão, ainda é a melhor fase para você comprar barato e acumular criptomoedas barato, principalmente Bitcoin e Ethereum, tá? Mas principalmente Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele corre o risco de ter os ETFs aprovados e entrar muita liquidez de uma vez neste mercado, tá? Então nós temos basicamente aqui também a média de 2 anos, e na média de 2 anos seguimos abaixo da média de preço de 2 anos. Lembrando que o Bitcoin ele tende a respeitar alguns ciclos, né? 2 anos de alta para 1 ano de baixa e 1 ano de lateralidade. No caso, esse ano seria mais ou menos um ano lateral. Então, sendo um ano lateral, um ano de acumulação, um ano de surfar e comprar ativos bons e baratos. É a melhor fase de plantar é 2023, pessoal. Nós não vamos ter, na minha opinião, depois de 2023, um ano tão bom para plantar quanto esse ano. Por isso que a estratégia de comprar uma vez por semana, aos poucos, Bitcoin e Ethereum, vai trazer muitas recompensas aos investidores no futuro, na minha opinião. Então você separa ali um determinado capital, vai comprando aos poucos e vai acumulando alguns satoshis, ou alguns bitcoins, ou alguns ethereums aos poucos, tá? E então, com a aprovação ali pela corte de Delaware, a gente vai ver que algumas criptos tem 2 tokens que mais tem potencial de venda no mercado: Solana e Aptos, tá? Então Solana e Aptos são os 2 ativos aí que estão sob posse nas mãos da FTX, que tem maior volume de venda, pressão de venda futura. Porém, como eles acordaram em vender um número X de dólares por semana, pode levar um bom tempo para que a gente sinta um impacto real no mercado, tá? E claro que os portais de notícias vão utilizar isso aqui como motivação, força motriz para as pessoas acreditarem em queda. Mas na verdade a queda já é estabelecida pelo Smart Money, onde eles querem comprar em 12k e 500 dólares por unidade o Ethereum ainda até o final deste ano. Vamos ver se isso vai acontecer de fato.
mas a tendência é que sim, a gente continue em baixa ao longo do tempo, tá? Então vamos para o gráfico. Quero mostrar para vocês então o pullback que eu comentei com vocês há 2 dias atrás, né? Anteontem. O pullback, tá? Então o pullback de alta que aconteceu, mercado fez o pullback, ou foi ontem? Agora eu tô lembrando. Acho que foi anteontem. E aí, pullback de alta, mercado tende a testar as resistências e continuar caindo, né? Então uma onda de alta para o mercado continuar caindo. O que eu quero dizer assim, no curto prazo, a gente pode ainda, depois do dia 15 de setembro, ou ter uma forte queda, ou ter um forte pullback para depois, lá por outubro, novembro, trazer grandes quedas, tá? Eu acredito que sim, nós temos o potencial de ver o mercado no curto prazo subir um pouco, vir até as médias, tirar os apostadores, o excesso de apostadores de baixa que entrou nessa barra aqui, repetir o movimento anterior, esse movimento anterior, tá? Então ele pode repetir esse movimento anterior, ou seja, segunda metade de setembro e início de até metade de outubro, o mercado pode subir, lateralizar um pouco e depois vir trazer queda. Mas basicamente ele vai querer repetir esse movimento que vocês estão enxergando, tá? Então falta esse topinho aqui, ó. Ele teve esse topo aqui testado? Teve. Então, ainda não sei se ele vai estourar rápido ou se ele vai testar as médias. Geralmente o mercado gosta de andar em onda, então ele tende a testar as médias e trazer a queda forte. Isso no total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? O que eu acredito que vai acontecer, né? Por que eu acredito nesse movimento? Porque eu acho que o mercado vai andar desta forma aqui, ó, tá? Ele vai fazer um spike mais baixo aqui, ó. Peraí, eu acho que eu exagerei aqui, ó. Deixa eu colocar... Eu vou colocar a tendência de regressão aqui, ó, tá? Pronto. Então, ele tende a vir até a média deste canal, tá? Que está... Muitas pessoas vão ser estopadas e liquidadas aqui, pessoas que estão apostando na queda, então eu não estaria shortando o mercado exatamente agora, mas um pouco mais para frente, porque o mercado tende a subir um pouco mais, buscar essa mediana desse canal e segurar na zona vermelha aqui, na resistência vermelha da regressão aqui, né? Que é o pullback para o mercado continuar caindo. Esse canal de regressão eu uso ele para estabelecer pullbacks mais longos de gráfico diário, tá? Então a gente tem uma possibilidade do mercado subir no curto prazo para depois vir trazer bastante queda pela frente, tá? Ou seja, ele sobe no curto prazo, fica 2, 3 semanas em alta, depois cai forte, beleza? Isso se ele já não cair logo, tá? Pode acontecer também, pode existir que isso aqui é um topo duplo, tá? Isso aqui é um topo duplo confirmado. Então, às vezes ele faz pullback, às vezes não. Na dúvida, não saia comprando altcoins neste momento para que você não perca todo o seu patrimônio e o seu capital, principalmente porque a queda tende a ser brutal e ser violenta, uma vez que as médias de curto, médio e longo prazo estão começando a cruzar e apontar para baixo. Quando todas as médias estiverem apontando para baixo, é que a tendência é forte de baixa, tá? E falta assim, ó, pouquíssimo, falta uma semana de forte queda para que as médias cruzem para baixo, certo? Então nós temos BTC aqui também, movimento apoiado na média de 200 semanas, beirando aí testar resistências para continuar caindo, né? Então como ele fez a reversão a partir de julho, o mercado inverteu a partir de julho, nós temos a seguinte situação, nós temos uma Fibonacci, aqui se ele estabelecer essa semana fundo, a gente pode ver que ele pode subir um pouco mais, até os 28.200, para depois cair mais, tá? Então o BTC pode buscar os 28.200 no curtíssimo prazo, em 2 semanas, para depois ter várias semanas de baixa novamente. E lembrando que nós estamos dentro de um movimento direcional de baixa, ou seja, nós vamos ter uma queda não rápida, tá? E nem muito profunda. Então a gente vai ter mais ou menos um movimento semelhante a isso daqui, ó. Tá? Ele vai querer respeitar o movimento dentro destas duas linhas aqui, tá? Porque é uma queda de depressão. Queda de depressão é queda com baixo volume. Falando em volume e volatilidade, a volatilidade está nos seus níveis mais baixos, tá? Então pode estourar a qualquer momento. Seus níveis estão em 13 pontos. Geralmente a coisa começa a ficar interessante quando chega na zona 13 à zona 10, a zona 9, aliás. Então quando ele entra nessa banda aqui, ó, quando ele entra nessa região aqui, nós temos geralmente algum movimento explosivo. E como a tendência é de baixa no gráfico diário, nós podemos ter um movimento de forte tendência de baixa à medida em que a volatilidade implícita exploda, tá? Então aqui é o melhor momento para entrar em operações como calls e puts, né? Opções, mercado de opções,
para que você consiga, com a volatilidade, o volume baixo e a volatilidade baixa, você consiga capturar algum movimento de liquidez bilateral. Beleza? Então, esperem, vamos aguardar agora o mercado começar a acelerar. Na minha opinião, ele tende a acelerar na metade de agora, depois do 15 de setembro. Se ele não tomar a decisão de cair logo e começar a subir, ele tende a fazer um pullback até meados de outubro. Ele em outubro, em alguma data específica, a volatilidade implícita vai determinar uma explosão de movimento, e essa explosão de movimento, quando a volatilidade explodir, o mercado vai derreter rápido, tá? Então se preparem aí para mais quedas pela frente, mesmo com pullbacks de alta que podem durar 1 a 2 semanas aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser aprender mais, link na descrição. Crypto Blinders, última turma, com 70% de desconto, acho que 60% de desconto, eu acho. É a última turma, até o final desse mês, dia 30 de setembro. Tamo junto, grande abraço, aproveitem aí, link com a oferta. No mais, desejo tudo de bom e de melhor para vocês, uma excelente semana a todos e tamo junto. Valeu, pessoal.